Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Wellington em mais, respondendo questão de concurso público. E hoje nós vamos responder a nossa questão do concurso da Petrobras. Exatamente, vamos responder essa questão 102, que foi do último concurso da Petrobras, realizado em 2022. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá bom, pessoal? E vale salientar também que o professor Wellington dá aulas de matemática básica, raciocínio lógico, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais, álgebra linear, circuitos elétricos, eletromagnetismo. E se você quiser ajudar o nosso conteúdo a fazermos mais conteúdo, o nosso Pix é o nosso e-mail, o elsister@gmail.com. Pix é o e-mail, o elsister@gmail.com. E se vocês quiserem aula, o nosso WhatsApp Telegram é 11 98136 6877. WhatsApp Telegram 11 98136 6877. E hoje nós vamos fazer, uma questão que foi do concurso da Petrobras, uma prova realizada em 2022, recente, essa questão. E o exercício é o seguinte: dada uma curva R de t igual a cosseno de t, seno de t, cosseno ao quadrado de t, em metros, para 0 menor ou igual a t e t menor ou igual a π sobre 4, representando um fio. Se a densidade da carga elétrica desse fio é delta, XYZ igual a 2xy vezes, abre parênteses, z menos y ao quadrado nanocoulomb por metro, então a carga elétrica total desse fio, ou melhor, a carga elétrica total no fio é 1/6, abre parênteses, 2 elevado a 3,5 menos 1 nanocoulomb. Então vamos estar resolvendo essa questão, tá ok, pessoal? Muito bem. Gostaria de colocar aqui uma observação. Vamos lá. Nós temos aí o fio, faz de conta que é um desenho do fio, e aí nós temos uns diferenciais de carga. O diferencial de carga, a gente trabalha com densidade de carga vezes o comprimento, que é o dl. Para nós acharmos a carga total, nós temos que fazer a integral da densidade da carga vezes o comprimento. Logo, vamos usar e fazer uma integral de linha, certo? Vocês que ainda não sabem, não conhecem o que é integral de linha, depois vamos estar colocando exercícios a respeito de integrais de linha, tá bom, pessoal? Então, a nossa solução ficou o seguinte: dl é igual, como é vetor, nós temos que trabalhar com módulo. Então, nós vamos colocar raiz, dl raiz dx sobre dt ao quadrado, mais dy sobre dt ao quadrado, mais dz sobre dt ao quadrado, certo? Aí tem o quadrado, esqueci de colocar o quadrado, mas é o quadrado, tá bom? Então, quem é dl? dl é raiz de cosseno de t ao quadrado, que é o valor de x, mais seno de t ao quadrado, que é o valor de y, e cosseno ao quadrado de t elevado ao quadrado, que é o valor de z. Só uma observação a fazer: quando nós temos x cosseno, o meu dx, ou o x' vai ser menos seno. Quando eu tenho seno, o meu y' é cosseno. E o z, que é cosseno ao quadrado, eu vou ter 2 vezes cosseno de t menos seno de t. Essa vai ser a minha derivada, tanto do x, quanto do y, quanto do z, ok? Vamos adiante. Então, foi o que eu fiz aí. dl igual a menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, mais... Aí eu já coloquei menos, mais, abre parênteses, menos 2 vezes cosseno de t, vezes seno de t ao quadrado. Ambos têm aí uma identidade trigonométrica. Desconsidere o valor de menos
E aí nós temos uma identidade trigonométrica. Você pode também colocar esse DL em módulo também. E aí nós temos uma identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, isso vai ser 1, vai ser igual a 1. 2 vezes cosseno de t vezes seno de t elevado ao quadrado, isso vai ser seno ao quadrado de 2t. Certo? Então, o meu DL vai ser raiz de 1 mais seno ao quadrado de 2t. Certo? Esse vai ser o meu DL. Só repetindo, né? Então, eu já tenho o DL, que é 1 raiz de 1 mais seno ao quadrado de 2t. E o meu delta, que é 2 vezes x vezes y, vezes, abre parênteses, z, menos y elevado ao quadrado. Fecha parêntese. Então, aí eu já coloquei aí o que é a minha densidade da carga, que é 2 vezes seno de t, vezes cosseno de t, vezes, abre parênteses, cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t. Fecha parêntese. E aí eu só estou repetindo, que é o DL, DL raiz de dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado, mais dz dt ao quadrado. Só repetindo, só recapitulando para vocês. O meu DL, que é o x é cosseno, o y é seno e o z é cosseno ao quadrado. E aí agora eu fiz o quê? A derivada dele. Derivando, né, o próximo DL é menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, mais 2 vezes cosseno de t vezes seno de t ao quadrado. A identidade trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu tenho 1 de identidade trigonométrica. Eu posso colocar, como eu disse, posso colocar esse DL em módulo e desconsidero, então, o sinal de subtração. No outro, 2 vezes cosseno de t vezes seno de t ao quadrado, eu tenho uma identidade trigonométrica que é seno ao quadrado de 2t. Logo, o meu DL, ou seja, o meu comprimento, vai ser 1 mais seno ao quadrado de 2t. Beleza? Então, eu falei que a carga total é a integral da densidade da carga delta vezes dl, que é o comprimento. Eu já tenho meu dl, certo? Já tenho meu dl, que é 1 raiz de 1 mais seno ao quadrado de 2t. E tenho também o meu delta, que é 2 vezes seno de t vezes cosseno de t vezes... Na realidade seria o contrário, né? 2 vezes cosseno de t vezes seno de t. Mas não tem problema não. Lá o x é cosseno e o y é seno, tá bom, pessoal? Vezes, abre parênteses, cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Fecha parênteses. Então, a minha carga total é 2 vezes... Aqui eu coloquei seno, mas na frente vem um cosseno. Cosseno de t vezes seno de t, tá bom? Vezes, abre parênteses, cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, vezes 1 mais seno ao quadrado de t dt, certo? Essa integral aqui a gente pode fazer por substituição, onde eu vou chamar a raiz de 1 mais seno de 1 mais seno ao quadrado de 2t de x, certo? Então o meu x vai ser 1 mais seno ao quadrado de t. O meu dx vai ser... Aí o que é que acontece? O meu dx vai ser... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tombar o quadrado, a potência lá do seno ao quadrado, eu vou tombar, ficar 2 vezes seno de 2t vezes cosseno de 2t vezes 2 dt. Porque na realidade o seno ao quadrado, quando a gente deriva, ele a gente faz pela regra da cadeia. A gente faz o tombo e depois faz a regra da cadeia. Então 2 vezes seno de 2t vezes cosseno de 2t vezes 2 dt. 2 vezes 2 dá 4. Então, meu dx vai ser o quê? 4 dt. Né? Juntando aqui o valor 2 vezes seno de 2t e cosseno de 2t, dt vai ser 4 dt. Certo? Então, o que é que vai acontecer, professor? Eu passo para a próxima, só recapitulando. Então, o meu comprimento é raiz de 1 mais seno ao quadrado de t. O meu delta é 2 vezes cosseno de t. Aí agora eu ajeitei, tá vendo? Ajeitei para vocês. Vezes seno de t, vezes cosseno ao quadrado, vezes, abre parênteses, cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Certo?
A minha integral, ou melhor, a carga total é a integral da carga vezes o comprimento. Então, 2 vezes cosseno de t vezes seno de t, abre parênteses, cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, fecha parênteses, vezes 1 mais seno ao quadrado de 2t dt. Então, eu vou fazer a integração por substituição. Logo, como é que vai ficar essa integração por substituição? O meu x é 1 mais seno ao quadrado de 2t. O meu dx vai ser o quê? A regra da cadeia. Eu vou tombar a potência. Então, 2 vezes seno de 2t vezes cosseno de 2t vezes 2 dt. O meu dx, então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4. E aí, coloco entre parênteses seno de 2t vezes cosseno de 2t dt. Certo? Então, o meu dx sobre 4 é igual a dt. Logo, eu já fiz a substituição de tudo isso que está aqui. 2 vezes cosseno de t vezes seno de t vezes, abre parênteses, cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, fecha parênteses, eu já fiz toda a substituição aí. Então, eu vou trocar tudo isso por dx sobre 4, tá ok? Depois eu vou colocar também aulas de integração por substituição. Enfim, vou colocar aulas de integrais também aí, de derivadas e integrais, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, como ficou, professor? A minha carga total ficou agora o quê? 1/4, né, que é dx sobre 4, eu posso colocar como 1/4 vezes raiz de x dx. Antes eu vou achar o quê? Antes eu tenho que achar o valor de x para poder para poder fazer a delimitação dessa integral, ok? Ora, se t é igual a 0, então o meu x vai ser o quê? Qual é o valor de x na integração? 1 mais seno ao quadrado de 2t. Se o meu t é 0, 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 dá 0. Então, 0 ao quadrado dá 0. 1 mais 0 ao quadrado é igual a 1. Ok? Se t é π sobre 4, π sobre 4 é 45 graus. Né? É um ângulo de 45 graus. Logo, eu tenho o quê? X igual a 1 mais seno ao quadrado de 2 vezes 45. Né? X igual a 1 mais seno ao quadrado de 90. Seno de 90 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 igual a 2. Então, aí eu achei agora que a minha integral tem que fazer entre 1 e 2. Então, a integral de entre 1 e 2, 1/4 raiz de x dx. Agora ficou mais fácil. Então, o que é que eu vou fazer? A minha integral, que é a integral de 1 e 2 de 1/4 vezes, aí eu transformei o quê? O que estava dentro da raiz em potência, x elevado ao meio dx. Certo? Então, o que? Eu tiro 1/4 para fora da integral, que é igual a 1/4 vezes a integral de 1 e 2, x elevado ao meio dx, que dá o quê? Que igual a 1/4 vezes 2/3 vezes 3/meio de 1 e 2. Que aí eu posso simplificar aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 3, 12. Eu simplifico por 2 em cima e embaixo, né? 2 dividido por 2 dá 1, 12 dividido por 2 dá 6. Então, meu Q, a minha carga total vai ser 1/6